Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao nosso canal. Você quer saber se realmente o bolo estragou? Essa é uma dúvida de muitas pessoas por aqui, e no vídeo de hoje eu vou apresentar 5 maneiras de identificar um bolo estragado. Saiba que existem algumas técnicas para identificar a textura, o cheiro e o sabor de um bolo estragado. Infelizmente, o bolo estragado pode ocasionar sérias intoxicações alimentares. Por isso é muito importante ficar de olho na durabilidade. De cada ingrediente antes de fazer a massa. Confira agora algumas informações importantes que te ajudarão a evitar qualquer tipo de situação desagradável. Eu sou a Aline Araújo e esse é o canal Bolos para Vender. Se você gostou do tema desse vídeo, já deixe seu joinha aqui pra gente. Ele é muito importante para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. E caso ainda não seja inscrito em nosso canal, já se inscreva e aperte no sininho para receber dicas como essa aqui toda semana. Curtiu? Se inscreveu? Agora vamos lá. Por que o bolo estraga? O bolo pode estragar por diversos motivos, seja por conta do tipo de armazenamento ou por causa de algum ingrediente que estragou. Se você deixar o bolo em temperatura ambiente, por exemplo, ele poderá estragar em até 3 dias. Por um outro lado, se refrigerar na geladeira bem fechado, irá durar por mais de 5 dias. Um dos principais motivos que fazem o bolo estragar é a farinha de trigo. Com o passar dos dias, há uma formação de fungos, que é natural do trigo. Contudo, esse tipo de fungo pode se desenvolver, surgindo mofo e bolar. Mas existem algumas medidas para identificar se seu bolo já não está mais adequado para ingestão. Vamos conferir? Primeiro, coloração da massa. A massa mais fácil de identificar por coloração é a massa de chocolate. Após alguns dias, um dos primeiros indícios de que o bolo está começando a estragar é o surgimento de manchas esbranquiçadas. Esse é o primeiro estágio do mofo. Em bolos de massa branca, você só irá perceber quando passar para o próximo estágio, que é uma mancha mais acinzentada. No estágio final, a coloração passa por um tom mais esverdeado. Aqui o mofo já se instalou e não é seguro para o consumo. Segundo, textura diferente. Quando o bolo sai do forno, ele possui uma textura fofinha. A hora que o bolo vai para a geladeira, costuma ficar um pouco mais firme, mas ainda assim conseguimos apalgá-lo e sentimos que está bem texturizado. Quando começa a estragar, podemos perceber que a textura do bolo passa para uma textura de um bolo solado. É aqui que a farinha de trigo começa a fermentar em excesso e traz essa sensação. O bolo vai perdendo a sua aeração e textura. Terceiro, formação de teia na massa. Já vi muitas pessoas achando esse comportamento da massa estranho. Acontece principalmente em massas com muito laticínio e até mesmo no bolo de cenoura, que vai fresca na receita. Quando a massa já está começando a estragar, ou seja, a farinha de trigo começa a fermentar em excesso, podemos perceber como se fosse uma babinha saindo da massa. Muitas pessoas dizem que parece uma teia de aranha no meio do bolo. Quarto, alteração no sabor. Logo após, quando a massa já começa a ficar com uma textura solada, você perceberá que começará a amargar. Já vi pessoas que comeram a massa com teia e realmente estava com um gosto amargo. O amargor é um forte indício de que o bolo azedou, então vale a pena descartar para evitar qualquer tipo de intoxicação alimentar. Quinto, sintomas leves. Outros fatores que podem indicar que o bolo já está passado da validade são a azia e a ânsia de vômito. É claro, existem pessoas que são sensíveis, que têm gastrite a certos tipos de alimentos e logo após o primeiro pedaço, mesmo que seja um recém-saído do forno, acontece azia. Mas isso é um caso à parte. Se você não costuma ter reações desse tipo com a massa de bolo, a azia acontece para te avisar de que alguma coisa está errada. Quando ingerimos algum alimento fora da validade, esse é o primeiro indício. Fez mal, não é indicado ingerir novamente. E o que fazer para o bolo não azedar? Bom, a primeira coisa que vai ajudar muito a conservar seu bolo é guardá-lo imediatamente na geladeira. Deixar o bolo fora da geladeira, principalmente em tempos mais quentes, é receita fácil para azedar seu bolo. A fermentação do trigo acontecerá muito mais rápido e em apenas 2 dias seu bolo já começará a apresentar os sinais que mencionei anteriormente. Mas aqui vale uma atenção.
Nunca coloque o bolo na geladeira aberto. Se você colocar assim, o bolo endurece, resseca e isso não é agradável. Portanto, proteja muito bem a massa. Coloque em uma boleira de plástico mesmo. Tampe a forma com plástico filme ou papel alumínio. Dessa forma, seu bolo se manterá por até 5 dias, bem fresquinho, saboroso e úmido como deve ser. Evite também armazenar por muito tempo os bolos recheados. Os ingredientes utilizados em recheios podem acelerar o processo de apodrecimento da massa. Sendo assim, devem ser consumidos no máximo em até 3 dias na geladeira. E uma dica extra: experimente utilizar um conservante para bolos. Esse item é indispensável para quem vende bolos caseiros. Pode também aproveitar dos truques da confeitaria, utilizar os conservantes naturais, como vitamina C, sal e açúcar em forma de calda. E aí, gostou de aprender mais sobre a vida útil de uma massa de bolo? Então o que acha de compartilhar com outras pessoas essas dicas? Tenho certeza que elas poderão ajudar muita gente. Agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.